Oi? 19 e 13. 13, né? Trouxeram então algumas crianças para que lhe pusessem as mãos e orassem. Mas os seus discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, e não os estorveis, de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Por quantas vezes a gente lê esse texto achando que reino dos céus é do céu? Das crianças é o reino dos céus. Cadê essa mão? Cadê a Raquel? Mas acho que ela não quer. Ah, tá com criança? Hã? Ah. Tem que participar do culto depois, tá bom? E aí, as crianças já está garantido o reino? Sim, os pais foram cristãos. Tá, mas aí, toda criança está garantida o reino? Eu acho que está certo, que ele fala assim, deixa os criancinhos, que delas sarinha no reino dos céus. Tá, mas e aí? Essa palavra é até que idade? Acho que só até a inocência. Deixai vir os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Qual é a dificuldade do adulto aceitar o reino? Por que Jesus, em outra passagem, ele vai dizer assim: quem não vos converteis como criança, de maneira nenhuma entrareis no reino. Vai de perdão também, coração mais ensinado. Coração ensinado. A criança, ela não tem um preconceito formado, ela não resiste, ela aceita. Tudo que é imposto para ela, ela aceita. Coração ensinado. O que Deus quer de nós, quando Ele fala assim, vos converteis como criança, é que é muito difícil para o adulto aceitar que seja imposto alguma hora. Entendeu? Por exemplo, Jesus vai dizer assim em outra passagem: é impossível você deitar vinho novo em óleo velho. É o mesmo princípio. Por exemplo, quando eu fui ser doutrinado pelo meu pastor, ele falou assim: você precisa aceitar que eu desconstrua na sua mente aquilo que por anos outros pastores construíram, porque eu não vou conseguir construir uma outra doutrina nova, uma doutrina nova dentro de você, se você não estiver disposto a abrir mão da antiga. O que mais você vê hoje na igreja é o quê? As pessoas resistem, elas não querem perder o que aquilo por 20 anos ela ouviu, mesmo que você mostre na Bíblia que está errado. E pode mostrar a Bíblia, ela não quer saber. Ela fala: eu aprendi assim, acabou. Tá, mas e se você aprendeu errado? E se quando você aprendeu, quem te mostrou só tinha aquela limitação de revelação e agora eu estou te mostrando novo? Abraão, quando saiu para sacrificar Isaac, ele tinha uma palavra de Deus: sai, pega o menino e sacrifica ele e prova que você me ama. Essa é a palavra de Deus. Quando chega lá em cima, Deus muda. Ele vai matar o menino, que Deus fala: Abraão, não faça isso, eu já sei que você me ama. Ou seja, a revelação mudou, uma outra revelação foi dada. Então, a gente não tem que desprezar quem nos ensinou até ontem, mas você tem que entender que hoje, daqui para cá, você tem que aprender de novo. A gente está discutindo lá o Apocalipse, lá na mentoria, no estudo, e aí o meu pastor ele é uma benção, porque ele traz outros pastores, ele traz outros mestres para ensinar também, e às vezes diverge do que ele ensina, e ele não fica assim: ô pastor, eu ensino diferente. Não, ele fala: que bom, o pastor trouxe uma visão diferente, vamos ver o que ele está falando, vamos debater. E aí ele vai debatendo aquela doutrina. Por que o senhor crê assim? Eu acho impressionante como é que ele deixa a pessoa falar, a pessoa fala, a pessoa mostra. Ele não repreende, não fala nada. Fala: que bom, boa essa visão sua. Ele fala: eu creio dessa forma, por esse motivo. E ali a gente vai crescendo na revelação.
Por exemplo, acerca do Apocalipse, a gente tem outro pastor que ele é mestre. Para quem consagrou foi um bom pastor. E o pastor Ronaldo, ele trouxe a revelação da visão do Apocalipse 12, que é o rapto. Que até então o meu pastor nem queria saber disso. Não quero ouvir não. Durante 6 anos, ele ficou sem ouvir. Depois ele foi lá. Como é que é aquele negócio mesmo que você tinha falado? Aí o pastor falou assim. Ou seja, no momento que ele falou, parecia que era uma novidade e o pastor não quis ouvi-lo. O tempo foi passando e depois o pastor quis ouvi-lo. Grava o que eu estou te falando, está sendo gravado também no YouTube aqui. Essa mensagem do reino que a Kairos prega parece novidade. E hoje a gente quer ensinar, as pessoas não querem ouvir. Mas daqui 3, 4, 5 anos, as pessoas vão te procurar. Como é que é aquele negócio do reino mesmo que você está falando? Vão querer nos ouvir. E a gente fala assim, bem atento que a gente prega isso. Porque existem 3 evangelhos. O evangelho da salvação, o evangelho do reino e o evangelho eterno. O evangelho da salvação, há mais de 100 anos a igreja prega. Para quem é esse evangelho da salvação? É para o ímpio lá fora. É para quem nunca ouviu a salvação. É para quem precisa ser salvo. Então o evangelista, o ministério do evangelista, ele tem que ir lá na praça pública. Ele tem que pregar acerca da salvação. Ele tem que fazer a chamada para as pessoas serem salvas. Porque o ímpio lá fora não está salvo. Agora, a igreja está salva. Ela não precisa mais do evangelho da salvação. O que a gente precisa fazer não é pregar o evangelho, é ensinar acerca da salvação. Que é o que a gente faz aqui. Você não vai ver eu fazer apelo aqui para quem já é salvo. Então, por que as pessoas têm dificuldade de aprender? Porque o coração delas não é ensinado. A criança, ela está com a mente aberta, o coração aberto, não tem maldade. Por isso que ela acredita nessa papagaiada de Papai Noel, de Natal. Por que acredita? Porque não tem essa maldade. Você fala e eles acreditam. Lá em casa, graças a Deus, desde que minha filha entende-se por gente, desde que ela é criança, que eu falo para ela, não existe esse negócio de diabo Noel. Eu falo. Tenta ensinar a respeito disso, que não existe Papai Noel, e ela tenta me provar que ela fica tentando, eu falei que Papai Noel existe. Você fala com ela assim, não, aquele não é Papai Noel, aquele ali é o boneco da Coca-Cola. Fala com ela que esse camarada é o cara que faz a propaganda da Coca-Cola. Entendeu? Você fala assim, ele é gordo porque toma Coca-Cola. Você vai falando para ela, vai mostrando para ela, que ela vai ouvir, uma hora ela vai entender que não é. Entendeu? Lá em casa, a minha filha, aos poucos, foi se libertando do Natal, do Diabo Noel, ainda está um pouquinho presa na Junina. A festa junina prende ela. A festa junina é para esconder, né? Entendeu? Então esse negócio de festa junina pega um pouco ela. Eu falo, a gente é crente. Você não entendeu que a gente é crente? Não, a gente não mexe com isso. Isso é coisa de gente ímpia. Eu falo para ela. De vez em quando, ela bota o pancadão. Né? Aí eu falo, você está ouvindo o pancadão? A gente é crente. Aqui em casa a gente ouve essa porcaria. E aos poucos a gente vai falando. Entendeu? Oi? Eu sei que não existe fala de dente, porque a minha mãe não tira. Então pronto. Sabe o que falta pra gente? Da gente contar mais histórias bíblicas para os nossos filhos. A falta da história bíblica faz eles acreditar em fábulas. Isso é uma fábula. Comprar aquela revistinha para criança ler, ela vai focando mais nisso. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Não sei se eu já postei no grupo da igreja. Acho que não. Eu vi um vídeo hoje interessante. Tem um pastor pregando. Se não me engano, é o pastor do Sim. E ele, parece que a mãe dele é professor de história.
E ele falou assim, a pior época da igreja foi quando Constantino, ele se converteu. Porque até então a igreja era perseguida. E aí quando Constantino, ele era rei, ele se converte, ele obrigou que o cristianismo fosse a única religião da nação. E aí, a igreja, que antigamente era perseguida, e os crentes que eram jogados aos leões, parou de ser perseguida, parou de morrer crente, e as pessoas começaram a se introduzir na igreja, porque era status, ficar perto do rei, se converter ao cristianismo. E como havia muita política na época, então as pessoas foram se agregando à igreja para poder ter posição política. Então aí foi sendo colocado político na igreja, colocado imagem na igreja. As pessoas iam trazendo todas as suas culturas, todas as suas crenças para dentro da igreja. Na época de Constantino, lá atrás. Você tem que pegar, eu aconselho, você que um dia pensa em pregar, um dia ser um mestre, que você compre ou adquira o livro A História do Cristianismo. Eu tenho ele em casa para ler. Ele é muito interessante, porque ele vai pegando toda a história da igreja e você vai vendo como é que as coisas aconteceram. Por exemplo, existe uma parte do livro que a igreja católica sempre teve um papa, mas teve uma época que ela teve 2 e ficou uma bagunça danada. Até hoje ela tem 2, né? Tem um que deixou de ser papa, mas é papa, e tem um que está no atual, um que renunciou e o outro que é atual. Então é muito importante que você leia. Então tem essa parte do Constantino. E aí o que aconteceu? O diabo entendeu que se ele persegue o cristão, a igreja cresce. Mas ele entendeu que a arma mais poderosa que ele tinha é introduzir a cultura dentro da igreja, porque neutraliza o evangelho. Então, o que é esse negócio de festa junina, Páscoa? O que é negócio de Natal? São culturas. Isso não é bíblico. São festas pagãs que neutraliza o evangelho. É muito difícil você pegar uma família que tem cultura de guardar o Natal, comemorar o Natal, você chegar para ele e falar que isso não é de Deus. Porque é só você olhar para as figuras do Natal, que você vai ver que não tem nada de Jesus na jogada. Nem Jesus tem. Qual que é o maior símbolo natalino? O que vem na sua mente quando você lembra do Natal? Você vai ter alguns símbolos do Natal. Noel, nunca diga que é papai, diga Noel, ou se você tiver mais fé, Diabo Noel. A árvore, que é um símbolo pagão. E mais o que? Preservar, presente e dar presente. Essa troca de presente também é uma cultura pagã que vai se repetir na tribulação. Na grande tribulação, quando as 2 testemunhas forem crucificadas, elas vão ser mortas em praça pública. Elias e Moisés, eles estão vivos e vão voltar, eles vão pregar para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas tenham alerta. Eles vão se opor ao anticristo e eles vão ser mortos em praça pública. Isso vai ser a notícia do momento. Todo mundo vai pegar o celular e vai colocar, porque eles foram mortos. E a Bíblia diz que as nações irão se presentear, as pessoas vão se alegrar tanto com a morte desses 2 homens, vão trocar presentes pela morte desses 2 homens. Eles vão ficar 3 dias em praça pública, mortos. Depois serão ressuscitados, arrebatados. Então toma muito cuidado com essa cultura de dar presente. Ah, pastor, não é proibido dar presente? Não. Desde que você dê o ano todo. Pega um dia que não é no dia comum, dá um presente para alguém. Mas tem que esperar o Natal? É complicado. Então, eu não proíbo ninguém de comer panetone, porque eu como o ano todo. Chocolate na minha casa não falta, todo dia tem chocolate. Não é na Páscoa que se come chocolate. Entendeu? Então a gente tem que ir
Ah, pastor, eu gosto da junina porque tem canjicão, tem quentão, tem fogueira, tem maneirinha, tem as comidas, né? Ué. Todo ano eu perdi uma festa junina. Todo ano eu ia em algum lugar da cadeira, das danças e das comidas, né? Sempre tem um lugar que todo ano eu ia. Aí, esse ano, já vi isso aí, né? Já fui segurando, já teve outro, teve vários, aí sempre ia lá e repreendia, não, sempre é isso, esse ano, pela glória de Deus, eu não fui nenhum. Aí já sabendo na minha mente, já que isso é sério. Não é? Irmão, vê lá o que vende e compra. Depois que lá no meu bairro abriu o tal do Rei do Bolo, acabou esse negócio de festa. Quer comer torta, vai comprar de torta. Quer comer bolo, vai lá comprar o bolo. Quer comer salgado, vai lá comprar salgado. Oi? Só pegar e comprar. Não, isso aí não. Faz em casa. Não. Você ir lá na festa junina comprar um negócio horário, não tem efeito não. Tá participando da festa para Vai lá na macumba, pega o galeto da macumba, ora e come. Você já sabe que foi consagrado a Satanás, gente, pelo amor de Deus. Mas aí se eu quero comer, como eu faço? Não, faz em casa. Compra feito. Oi? Se eu não sei fazer. Compra feito, vai na internet, no YouTube ensina. Irmão, no YouTube não ensina você a consertar carro, fazer motor. Ensina você a fazer cirurgia cariática, de coração, como trocar o coração. Ensina. Então eu não posso comer aquele negócio que uma vez eu até escutei, a acarajé e vatapá. Eu até achei que era assim, estranho, porque eu não gosto, porque não tinha nada. Vamos perguntar para as baianas, minha irmã baiana, como é que pode comer o acarajé? Sim, eu não, pastor. Aqui não é consagrado ao demônio, não. Eu vejo ela. Abençoa, Senhor. Tira tudo que Eu faço banho, eu não tô fazendo nada. Só pede que ele seja frio, não pode ser quente. Depende da baiana. depende da barriga, depende da É isso aí que ela falou. Mas eu Irmão, oro a Deus e nenhuma comida é pecado comer. Certo? Eu estou passando em frente a uma banca de uma baiana. Eu quero provar o tal do vatapá, que diz que é descampado, não é nada capado. Eu estou falando agora, daí você espera eu falar. Porque senão irrita. Deixa eu falar, você faz o sinalzinho com o dedo, eu te dou a palavra. Eu estou passando em frente a uma praia. Ali é uma praia, ali é uma rua qualquer, Pô, você vai dentro da festa junina, você já sabe que é a festa do demônio. Lá não. Mas você está passando ao erro. Numa rua, numa feira, você viu uma baiana, toda de baiana, vendendo lá o objeto dela. Aí você fala, me vê um. Ela vai lá, faz para você, você prepara, assim, abençoa o nome de Jesus, e pode comer. Porque a Bíblia diz assim, ó. Olha o que a Bíblia diz. Se você for no açougue, não pergunta se é consagrado o demônio. Vai lá, pega, compre e come. Agora, você vai lá no centro espírita e vai lá, pede uma cachaça, pede um vinho, pede uma bebida, pede uma comida lá de dentro. Você já sabe que lá é do demônio, irmão. Aí assim, pagar de doido. Aí o que eu falei? Vai lá na macumba, pega lá o despacho, opa, um monte de fruta, lá em casa sem fruta. Vai lá, pega a fruta, consagra e come. Não, irmão, você já sabe que é do demônio. Você está entendendo? É tipo assim, aí tem que ser inteligente. Se alguém me der e falar assim, aqui, é de Cós Damião, eu não vou comer. E falou de onde que é. É o que eu falei. Não vai dentro da festa junina e vai comer achar que está tranquilo, não. É a mesma coisa você pegar a bala de Cós Damião e orar. Aí a Bíblia diz assim, não tentarás o Senhor, teu Deus. Entendeu? Então, fala. É só assim, eu acho que eu escutei errado. Não é eu ir lá comprar, chegar e lá. Eu pedir alguém, compre, ou sei lá, alguma coisa, e eu pegar e falar, porque na palavra não dá nada que a gente comer o título, a gente moderar, vai fazer mal com a gente. Então, Eu não vou. Não é se você tiver consciência que aquilo é, não come. É isso aí que eu tô. Agora, se você mandar um vizinho, você vai lá na festa junina, traz o pão de pão para mim, aí você está Não, eu sei pagando de doido. que é da festa. Então, nada da festa junina você come. Entendeu? Nada do centro espírita, nada da Cós Damião você come. É o que eu falei.
falei, você tem fé de ir lá pegar a macumba, jogar para dentro e orar? Você não passa nem perto. Geralmente as pessoas baianas mais velhas, pode ser que elas sacrificam demorando uma coisa. É melhor não saber, você entrega para Deus e ora, mas não. Então, mas é o que eu estou te falando. Olha só, irmão. De novo. Aonde é o ambiente que você está indo? Você está dentro da festa junina? Lá já é. É no centro espírita? É de qual caminhão? Não precisa me perguntar. Não. Agora o que eu falei? Você está passando na rua, está numa feira, um lugar livre, um lugar que tem nada a ver com os orixás. Aí tem lá uma abençoada que queria vender o batapá dela, queria ter o dinheiro dela. O Malai falou, depende da baiana. Aí você pede um pouco por hora. Entendeu? Eu tenho certeza que não vai acontecer nada. Oi? Pensa que a gente bota aqui a barraquinha de comida aqui, a cantina, aí passa aí um filho de pai de chiqueiro. Você acha que ele vai comprar aqui? Não vai, porque o espírito está Não deixa. não vai deixar aqui. O meu pastor abriu uma. Mas sabe que é consagrado, dependendo de qualquer forma. O meu pastor abriu uma loja gospel. Abriu uma loja, uma boutique. Para tudo aquilo que for arrecadado ser convertido para a igreja. Teve um rapaz que foi lá e comprou quase R$7.000 de material, roupas, coisas. O que tinha na loja ele comprou. Quando ele chegou em casa, o espírito que acompanhou ele falou assim: vai lá e devolve, que isso é para ajudar o evangelho. A gente não pode ajudar não. Ele falou assim: o senhor me perdoa, mas o orixá que está comigo pediu para ele devolver. Ele, meu pastor, não falou nada, que era da igreja, nada, só que era. Mas ele não falou nada. Não tem placa que é da igreja. Só que a boutique, lá o local, que vende produtos, né, erva, vende cosmético, é para reverter o lucro para ajudar a obra de Deus. Mais uma estratégia para a obra. Mas o orixá revelou para ele, falou, ó, adivinhou para ele, falou, ó, vai lá e devolve, porque aquele esse dinheiro vai ajudar a obra de Deus, a gente é contra. Ele foi até sem graça, me perdoa aí, mas se eu não fizer, vai me bater. Engraçado, né? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. O cara que serve ao demônio lá, ele obedece. Mas os crentes, irmão, parece que gostam de desobedecer. Você entendeu? Oi? Não é assim, você tem que ter inteligência. Aquilo que eu falei com você, tem coisas que não adianta orar. Você comprou um negócio ilícito, de procedência duvidosa. Não, vou orar aqui, que Deus é de Deus. Vai se lascar, irmão. Vai se lascar. Com Deus não se zomba, com Deus você não tem como escarnecer de Deus. Anda na linha, faz a coisa direita. Entendeu? Para depois você não reclamar. Vamos lá? Então agora o jovem rico, né? Esse cara se aproximou dele, um jovem, disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Que boa obra eu farei? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Mas Jesus não era Deus? Por que ele falou assim? Por que me chama de bom? E outro, o rapaz não sabia que ele era Deus. Já viu aquela pessoa que para poder se aproximar de você, ele vem te bajulando? Ele vem te com lisonjas, dando uma ensejo em você? Você está mais lindo hoje, está mais magro. Você fala. Ele veio massageando o ego de Jesus. Jesus respondeu a ele na mesma medida que ele via Jesus. Ou seja, bom eu, ou é Deus. Mas você sabia como é que as pessoas são? As pessoas, elas se veem bom. Ninguém é mau aos seus próprios olhos, a Bíblia fala. Por isso, quando você prega o Evangelho correto e mostra que a salvação é pela graça, existe uma rejeição de alguns crentes. Porque ele não pensa
pensa que a graça está alcançando ele que é mau. Ele pensa assim, quer dizer que aquele irmão que está botando para quebrar vai para o mesmo lugar que eu? Ele se vê melhor que os outros. Por isso a rejeição do evangelho, da graça. Ele não pensa assim, pô, que bom que é assim, porque eu já estava até desesperado, porque eu não consegui me salvar mesmo. Eu só estou ruim, então é pela graça. Que bom que é pela graça. Não, ele pensa assim, fulano não vai para o inferno não? Ó, então bota para quebrar também? Então bota, tu já botava antes mesmo? Então ele vai dizer, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. Jesus vai dizer para ele, não há bom senão só um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, diga comigo, entrar na vida. É diferente da vida entrar em você. Existem duas formas de entrar na vida eterna. E daí, né, senhora? Deixa eu explicar de pé. De pé, igreja. Irmão, as coisas elas estão escritas na Bíblia, porque a gente não leu direito. Imagine que isso aqui seja o reino dos céus. Ó, reino dos céus, reino de Deus. O reino de Deus está dentro do reino dos céus. Quantos anos são o reino de Deus? 1000 anos. Quantos anos são o reino dos céus? Não tem, é eterno. A pergunta dele, como eu faço para que eu possa entrar no reino dos céus? Jesus vai responder para ele. Se queres, porém, entrar na vida, guarde, existe isso aqui, ó. Entrar na vida. Existe possibilidade, pastor, de eu entrar na eternidade sem ter a vida eterna? Olha a minha pergunta. Existe a possibilidade de eu entrar na eternidade sem a vida eterna? Existe. Algumas pessoas serão poupadas. As nações que ajudarem a igreja no período da grande tribulação, vai haver um povo, uma nação, pessoas. Não estou falando nação, você entende pessoas. Algumas pessoas que não foram salvas. A Bíblia diz que um terço da terra será poupado. Caramba, são 7 bilhões de pessoas. Um terço é muita gente. 2 terços morrerão na volta de Cristo. Mas um terço será poupado. Qual será esse terço que será poupado? São as nações que ajudarem a igreja na grande tribulação. Você lembra aquela passagem muito conhecida da gente, que diz assim, ó, Mateus 24 fala bem assim: e naquele dia eu separarei as ovelhas dos bodes. Muitos pedirão naquele dia: como assim, Senhor? Aí ele vai dizer: aquele que me deu de comida, aquele que me alimentou, me visitou quando estava doente, me visitou quando estava preso. Lembra essa passagem? Quando, Senhor, te vimos doente, enfermo ou preso, quando a um destes pequeninos
fizeste a mim. Então entra para o reino eterno. Aí vai dizer assim: apartai-vos de mim, dirão os que estão à esquerda, do bode. Faz o L, aperta o 13. Da esquerda sempre presta. Aos que estão à esquerda, apartai-vos de mim, que vocês não fizeram, né? Não me visitaram, não me deram de comida. Quando, Senhor, te vimos, tu doente, enfermo, quando vocês deixaram de fazer um destes pequeninos, deixaste de fazer a mim. Ele vai separar. Essas pessoas não são a igreja, são as nações. Vai haver nações que serão, elas não foram salvas, pessoas que não foram salvas. Então quem não foi salvo? Quem não aceitou Jesus. A porta da graça está aberta, mas vai chegar um momento que ela vai se fechar. Então a possibilidade que alguém tem de se salvar por meio de Jesus vai ser fechada. E aí quem não aceitou Jesus não vai ter mais possibilidade de se salvar. Mas aí os anjos, vai ver o anjo que vai pregar o evangelho eterno, que vai dizer assim: temei a Deus e dá-lhe glória. E vai parar no céu e vai pregar o evangelho eterno. As pessoas virão esse anjo pregar, e eles vão obedecer o anjo, e eles vão ajudar a igreja, ajudar. Na verdade não é a igreja, vai ajudar a Israel, né? E aí eles vão poder entrar no reino. Poderão entrar no reino, mas não terão a vida eterna dentro deles. Vou desenhar aqui um boneco. Aqui dentro do crente, a vida eterna está aqui dentro dele. Sempre lembre disso: o Espírito Santo está aqui dentro do crente, e pode estar sobre o crente. No ímpio, ele não tem a vida eterna, mas ele vai poder entrar na vida, vai lhe ser concedido. Pastor, o que é entrar na vida? É simples: ele vai poder entrar na eternidade, ele vai ser poupado, e haverá um ano milenar, e ele vai poder entrar. Serão seres humanos normais, não têm a vida eterna, podem morrer, não foram salvos, e eles precisarão comer da folha da árvore da vida que tem na santa cidade. Se eles não comerem, eles morrem. Pastor, e esses 1000 anos, o que acontecerá? Eles serão destruídos. Porque eles serão excitados por Satanás. Quando Jesus voltar e começar o ano milenar, Satanás será preso por 1000 anos. E aí essas pessoas são seres humanos normais. Eles vão plantar, vão colher, vão trabalhar, vão transar, vão ter filho, vão nascer filhos deles. Entendeu? E por 1000 anos eles vão viver. A Bíblia diz assim que uma criança de 100 anos, uma pessoa de 100 anos é criança. Morreu uma criança, meu Deus, quanto tempo? 100 aninhos tinha. Disse, eu tinha 100 anos, morreu. Essas pessoas vão viver 1000 anos. Por quê? Porque eles vão poder comer da folha da árvore da vida. Vão ter que trazer o dízimo até Israel. Nós vamos administrar tudo isso, os que vencerem. Se eles não trouxerem os dízimos até Israel, eles não vão poder comer da árvore da vida, vão ficar doentes. Nós, os vencedores, temos vida eterna, não morreremos mais, nunca mais. Entendeu? O período de 1000 anos só vai aperfeiçoar os que ainda não venceram. Então as pessoas, por exemplo, que não venceram, qual é o castigo dela? Elas não vão ser arrebatadas, raptadas. Passarão o período de ano de tribulação. E aí vão entrar na eternidade, no reino de Deus, e eles serão castigados, disciplinados. Só que essa disciplina do ano milenar não tem essa possibilidade do inferno, nada, é só para aperfeiçoá-los. No final dos 1000 anos, todos seremos vencedores. Entendeu? Aí sabe o que eu acho engraçado? A
A pessoa se faz pouco caso dela. Rapaz, você já recebeu salvação. Entenda que você já é um vencedor. Vai ter um boleto para você pagar, você vai pagar o boleto, vai ficar tudo kit. Depois de anos você vai receber um pouco de glória. Entendeu? Agora o ímpio não. O ímpio, Deus usa ele. Só isso. Um terço da terra será poupado, porque ouviram o evangelho, temeram. Entenda que temer a Deus não é a mesma coisa que temor. Porque um ladrão, bandido, quando ele vê a possibilidade de morrer, ele teme a polícia, ele não tem temor. Ele só temeu pela vida dele. Então ele ajoelha, perdi. Mas se soltar, ele volta a fazer o mal de novo. O que Deus quer saber é o seguinte: se eu não te castigar, você me teme? O que tem que ter nós em temor de Deus é no sentido seguinte: eu temo até pelo castigo que nunca tomei. É aquele filho, quando você fala com ele, ele teme até de você brigar com ele. O que tem que ter em nós é o seguinte: o fato de eu fazer algo que entristece o coração de Deus já é para mim o suficiente para que eu não faça. Deus não precisa tirar a cinta para me bater. Só o fato de eu sentir que aquilo que eu fiz precisa ser Deus, para mim já é o suficiente para eu não fazer. Por exemplo, eu posso trair minha esposa? Posso. Sou livre para isso. Eu posso até fazer bem feito que ela não descubra. Mas eu não consigo esconder isso de Deus. Eu posso fazer tão bem feito até que de repente nenhum de vocês descubra. Mas só o fato de eu saber que Deus sabe, já é um motivo para não fazer. Você entendeu? É isso que é temor. Entenda, temor a Deus não é o fato de você não desejar. É saber que você deseja, mas você fala: Senhor, eu fico até triste de eu ter esse desejo no meu coração, porque eu não queria nem tê-lo, de fazer o mal. Porque eu queria, nem sentiu. A gente sabe que a gente só vai ter o corpo perfeito, o desejo perfeito, a vontade perfeita, quando tiver no corpo de glória. Nesse corpo, meu irmão, você tem que dormir com esse barulho. Você vai ter que se contentar o fato de você servir a Deus, mesmo com os desejos carnais, mesmo com a vontade de errar. É só não fazer. E de vez em quando você está orando a Deus: Senhor, arranca esse desejo no meu coração, umas perturbações na minha mente, arranca esse negócio no meu coração. Sou de Deus, eu sou vencedor, não sei o que esse negócio vai estar assombrando aqui no meu coração. Ele está sempre falando com Deus essas coisas. Ô Senhor, vem um desejo aí, vi um dinheiro ali, bobeira ali, deu vontade de pegar, mas repreende aí, Senhor, tira do meu coração esse desejo. É assim, ele falando com Deus de coração sincero. Então, ali a pergunta do rapaz é: como é que eu faço para entrar na vida? É porque a gente tem que entender o seguinte: quando você estiver lendo a Bíblia, você tem que ver quem está fazendo a pergunta. É o discípulo ou é um judeu? Aqui é um judeu. A salvação para o judeu é pela obra. Diga comigo assim: a salvação para o judeu é pela obra. A graça é o evangelho, é uma nova notícia. Então, do Antigo Testamento até João, a salvação era por obra. A lei mostrava o seguinte: quem cumprir, viverá por ela. Então, a pergunta dele era o seguinte: o que eu preciso fazer para herdar a vida? Aí Jesus vai responder para ele: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha ele, disse ele: quais? Jesus disse: não matarás. 18 do Mateus 19. Não assassinarás, é a versão correta, né? Matar eu posso, não posso assassinar. A Ana até me perguntou: pastor, qual a diferença? Imagine que você passou no concurso da Polícia Civil, Polícia Militar, Federal, vai ganhar seus 10, 15 mil por mês. A sua ferramenta de trabalho é uma 380, 17 tiros. Aquilo é para quê? Para ficar na cintura de enfeite? Você tem autoridade pelo governo para usá-la. Você não pode usar a seu bel prazer, para se defender, porque o cara te chamou você de corno. Aí você não pode sacar, não bater, matar o cara. Não.
Mas em exercício do trabalho para defender a sua vida e a vida de outra, você é obrigado a sacar a arma e, dentro da força legal, agir. Policial nenhum é condenado se ele agir no cumprimento do dever. Eu não lembro agora, mas a Bíblia diz que se o bandido, o ladrão entrar na sua casa, você pode matá-lo. A Bíblia fala isso. Você tem que defender a honra da sua família. Entrou na sua casa, meu amigo. Não é hora de orar, não. Pode. Dá na virilha, se for possível, para poder você não se enrolar. Pescoço também. Fala que você errou, você queria pegar a virilha. Entendeu? Desculpa aí, o seu juiz de excelência, era só na virilha, mas escapuliu, foi no pescoço. A gente tem que entender isso, irmão. Você tem que orar todos os dias, Senhor, me livra do mal. Você tem que colocar tranca na sua casa, você tem que reforçar o portão, colocar cadeado tetra, colocar cama, colocar alarme, e comprar uma pistola 380 e deixar lá em casa guardada. Legalizada, né? Não compra raspado, não dá problema. Entrou na sua casa, se ele conseguiu passar o portão, conseguiu passar a grade, quebrou o cadeado, na hora que ele está lá diante de você, você não tem que orar. E só faz oração de extremação. Senhor, toma esse demônio na tua frente. Joga por fora. Dá na virilha, né? Que aí você vai matar só a parte sexual. Dá uns 10 tiros na virilha. É quantas balas mesmo? Diz que você não pode exceder a força. Aí você fala que você triscou o dedo e saiu 10. Né? Oi? Uma dica, tá? Não vai sair Você está na sua casa, você conhece a sua casa, não liga a luz. Né? Isso aí, deixa ele escuro, deixa ele que você não sentar não. Aí não tem que ser bobo, irmão. Aí você olha assim, ó, caiu. É crente, não, orei. Não. Agora, você tem uma arma em casa. E o vizinho balangou o beijo lá, você foi lá fora pegar a arma, não, aí você está errado. Você esperou o cara virar as costas, está errado. Aí é rato. Entendeu? Mas se for uma aventura na hora, lá o cara quer. Sempre você tem o se for, né? E se não for, o impossível for. Você comentou que não pode ser da cintura para cima. Não, eu não disse que não pode, eu disse que seria interessante se você conseguisse da cintura para baixo, não viria. Porque daqui para baixo, você deixa o cara impossibilitado, né, de viver, de honra, né? E ainda se livre de um processo. Mas é bem provável que ele não vai levantar mais. Pode morrer também. Com certeza, até no joelho. E aí, tipo assim, ele tá lá, ele pega meu frente lá. Eu vou dar um tiro só para me livrar, me ajudar, porque eu me livrar ali. Entendeu? Acontece que ele morre, ele acerta no peito. Se morrer, morreu. Ele entrou primeiro que ele começou Eu vou falar uma coisa com vocês aqui. Ele entrou depois. Qual tempo tem que ficar de pé? O de Deus ou de Satanás? Quem tem que morrer? Você que é pai de família, que é honesto, serve a Deus ou ele que serve ao capeta? Derruba dele, filho. O nome disso é legítima defesa. Certo? Antes a mãe dele chorar que é a minha. É porque eles falam, legítima defesa não é dar 2, 3 tiros. É um. Do que você não pode dar é pelas costas. Bateu de frente, dentro da sua casa. Lá, fala que você triscou o dedo, sabe 10. Só apertei assim na hora que fiquei nervoso. Tinha passado o Grêmio na mão e escorregou o dedo. teatro de briga. Quando ele não assassinar. Vou até cortar. Não assassinarás, não cometerás adultério. Só adultério é quem é casado. Pastor, quem não é casado? Fornica. Qual a diferença? Só o nome, pecado é o mesmo. Os dois traz prejuízo. Um contra Deus e contra o cônjuge, e outro só contra Deus. Não. Quem fornica comete pecado contra os pais e contra Deus. E
Quem é casado comete pecado contra o cônjuge e contra Deus. Isso. Não furtarás. Qual a diferença de furtar e roubar? Pegar escudo. Isso. Sem uso de força, né? Você foi lá devagarinho, sem a pessoa perceber, isso é furtar. Roubar é quando você usa de força. Perdeu, né? Aquela frase. Não dirás falso. Entenda uma coisa. Não é permitido a testemunha falar mentira. Uma pessoa está sendo julgada, eu sou o réu. Eu não sou obrigado a falar a verdade perante a lei. Porque eu não preciso e não posso, eu não preciso produzir prova contra mim. Então eu posso dizer que esqueci, posso dizer que me lembro, posso dizer que não está correto. Eu não preciso falar a verdade diante do juiz. Está entendendo? Quem não está entendendo? Fala, Raquel. Às vezes ele fala, quando sua mão direita, A testemunha. A testemunha. O réu não. O réu pode ficar calado se ele quiser. Se te perguntar, você pode falar o quê? Silêncio, eu me lembro. Silêncio. Eu não sei. Não é assim não. Minha visão não é dessa forma não. Você não precisa produzir prova contra você. Você não é obrigado a falar a verdade, que aquilo aconteceu mesmo, para poder aquilo ser prova para você. omite, né? O réu. Diga comigo, o réu. A testemunha é obrigada a falar a verdade. Se viu, você testemunhou. Estava presente, ouviu. Entendeu? Então a testemunha nunca pode falar mentira. Porque talvez você nunca processaram ninguém, né? Quando você serve de testemunho num inquérito, qualquer coisa judicial, por exemplo, eu já processei empresas e eu já fui testemunho de alguém que processou. Aí a Raquel falou, a juíza pergunta: você é amigo de alguém aqui na sala? Geralmente está a empresa, ou o representante da empresa, e a pessoa que está sendo movida pela ação. Quem moveu a ação? Geralmente o funcionário. Não. Você é amigo de alguém que prega aqui? Não. Quem está dizendo a verdade? Você é amigo da pessoa? Porque pode ser relativo. Eu posso conhecer o Lucas, ter um relacionamento com ele, mas ele talvez não é amigo. Eu não vejo ele como meu amigo. E lá eu vou dizer o quê? Não. Agora, geralmente o advogado não permite que a testemunha tenha algum elo muito próximo a quem vai ser. Por exemplo, a Tainá é minha sobrinha, ela estava na mesma empresa que eu, e geralmente o advogado fala: não, vamos levar ela, porque vai dar problema, conflito de interesse. Então, ele vai te perguntar: fale a verdade, e você tem que falar a verdade. Trabalhava na empresa que ele trabalhava. Você é o quê? Qual é que trabalha? Mesmo setor? Mesmo setor. Que hora que você pegava? 8 horas, largava assim que ele. Eu vi lá também nesse mesmo horário. Você não fala que o horário dele era o mesmo que o seu. Eu vi ele sempre no mesmo horário. Como é que geralmente o juiz pergunta acerca do seu trabalho. E aí às vezes ele faz a pergunta: e ele? Tinha um rapaz, por exemplo, que ele trabalhava como supervisor de rota. O horário dele era um pouco diferente do meu, porque eu pegava no contrato era de 4 às 7. De 4 da manhã às 7. O dele era de 4 às 13. Porque depois do horário ele ficava à disposição para fazer a reposição do jornal. Aí eu sabia disso. Eu fui lá testemunhar a favor dele. Aí a juíza perguntava: qual era o seu horário de trabalho? Eu falei: de 4 às 7 na carteira. Ela pergunta assim: por quê? Não, porque de vez em quando passava o horário. Jornal atrasado. E o rapaz? Tipo assim, e o réu, né? O fulano. Olha, pelo que eu sei, ele ficava um pouco depois do horário, porque ele fazia a reposição. Só. Não tem que ficar falando mal da empresa, não tem que. A verdade. Então, o falso testemunho é o quê? É quando você fala a mentira. Olha o que Jesus disse para nós: vós sereis minhas testemunhas.
Por isso que você, como cristão, não pode falar mentira. Você não tem que ficar mentindo. Irmão, tem cada crente sem vergonha que vive com mentira na boca. A gente, por mais que se esforce, uma hora ou outra você acaba mentindo. Você tem que pegar essas falhas e ir corrigindo. Entendeu? E o Espírito Santo sempre vai te lembrar. Então o cristão tem que falar a verdade. Nunca ficar falando mentira. Não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Difícil, né? Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha. O que me falta ainda? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Aí eu vou te fazer uma pergunta: é pecado ter propriedades? Não. É pecado ter riqueza? Não. Por que Jesus falou para esse rapaz entregar os seus bens, as suas propriedades aos pobres e vir segui-lo? Deixa eu logo responder para você. Não é errado você ter propriedade. O que é errado é a propriedade de ter. Não é errado você ter dinheiro. É errado o dinheiro te ter. Não é errado você possuir riqueza. É errado a riqueza te possuir. Entendeu? Tudo que te corrompe, né? É tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Porque só existe uma coisa que Deus chamou de Senhor na Bíblia: o dinheiro. Então tem pessoa que o dinheiro é Senhor dela. E ele deveria ser seu escravo. Ferramenta de trabalho. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, o carro tem lugar de membro da família. Nos Estados Unidos, o carro lá é ferramenta de trabalho. É igual uma furadeira. Eu comprei uma furadeira nova para mim, da Maquita. Linda, azul e preta. Quer discutir? Agora você imagina, eu estou precisando furar uns buracos lá em casa. Aí minha esposa fala assim: ô, precisamos furar um buraco aqui. Eu falo: tem que furar, né? Mas vai furar não? Tem que furar. Mas, e aí, vai furar não? Tem que ver se alguém tem alguma furadeira para emprestar. Você não comprou uma? Tá nova, né? Vai sujar a poeira, vai ganhar. Para que serve a furadeira? Para usar, filho. Comprei uma enxada. Está na parede, está novinho o cabo dela. Para que serve a ferramenta? Sentar com o burro, filho. Regaça com ela. Bota para furar, bota para quebrar. Se quebrar, joga fora e compra outra. Quem fez essa faz mais. Uma das chaves de prosperidade é ter ferramenta e saber usá-la. Quem tem ferramenta, investe em ferramenta e sabe usar, prospera. Você nunca vai ver um pedreiro bom que tem todas as ferramentas da sua profissão parado sem dinheiro, a não ser que ele não queira usar. Mas se ele sabe usar a desempoladeira, a enxada, a maquita, a furadeira, tem uma outra que meu cunhado tem, até comprei para ele, uma que martelete. Se o cara tem ferramenta e sabe usar, ela se paga. Eu tenho uma moto lá em casa, uma moto azul, igual do Marcelo. Ela deve ter uns 20 e poucos anos aquela moto. Aquela moto agora que ela aposentou, mas ela sempre ganhou dinheiro, sempre pagou meu pai. Desacelera, né? Tem quase 30 anos que eu não tinha. Não, não tem isso tudo não. Ela é de 2001. Tem 27. 2001, deve ter 20 e poucos anos, tem 30 anos. Verdade, eu acho.
mas sempre fez dinheiro nela. Voltando para o carro. 22 anos. Eu botei bastante carro para trabalhar aí. Uns até capotaram, outros bateram. Às vezes eu pego uns seminovos, boto para trabalhar. Você vai colocar para trabalhar? Filho, eu só quero só o dinheiro que vem dele. A hora que tiver velho, eu vendo e vou para outro novo. Por quê? É ferramenta de trabalho. Essa visão que eu tenho do carro, que não faz parte da família, que não tem lugar na garagem, deixa ele aqui, está conosco tanto tempo. Não, vira essência, você bota outro novo, compra outro novo. Por que eu estou falando isso? Estou dando esses exemplos para você entender que o dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro, ele é ferramenta de trabalho. Eu comprei uns pneus, chegou lá em casa. Vou botar não, vai gastar. Você bota no carro, bota para torrar. Eu compro novo, eu compro mais. Por quê? O dinheiro é a mesma coisa. Se você entender que o dinheiro, ele é seu escravo. Ele tem que bater na sua mão, você tem que falar assim, vai lá e traz mais. Ele vai fazer, porque ele é um ótimo funcionário. Ele é um péssimo patrão. Não, pastor, está aqui na carteira, está novinha, a nota, está cheirando a nova. Amassa ela então e gasta. Eu tenho nota de 200 na carteira. Né? Agora, esse dinheiro tem que trazer mais. Entendeu o que eu estou falando? Essa é a visão. Eu fiz um exercício, uma tarefa, para me desapegar de dinheiro. Te aconselho que você faça. Lá no caixa eletrônico, saca aquela nota de 100 reais novinha? Bota ela debaixo do seu pé, no sapato, fica com ela pelo menos uma semana lá. Você vai ver como é que o desapego do dinheiro vai embora. Bota 100 lá no seu pé, deixa ela lá pelo menos uma semana lá no seu pé. Depois você tira ela de lá e fala, agora vamos gastar. Por quê? A sua mente precisa entender isso. O dinheiro, o lugar do dinheiro é onde? Debaixo do seu pé. Você é senhor dele. Ele não pode te mandar. Esse rapaz, o problema dele não era misericórdia. Não era ter riqueza, era riqueza dele. O jovem, ouvindo isso, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Vamos parar por aqui?